Pai do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus, meu irmão, por mais uma oportunidade que estamos tendo e novamente estamos estudando a palavra do Senhor. Como diz aqui a nossa lição bíblica, o assunto principal aqui é a fragilidade humana e a soberania divina. Glória a Deus. É este assunto que será discorrido durante este trimestre, que vamos estudar a palavra do Senhor. E com isso estamos iniciando com a lição 1, vem trazendo o livro de Jó, para que nós possamos meditar nesta palavra muito rica, vem nos trazer um grande conhecimento a respeito do sofrimento, né? E responde também algumas perguntas que o ser humano faz, querendo questionar o porquê, muitas vezes, de passarmos por certas dificuldades na vida, né? Então a lição vai discorrer sobre isso, porque há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Essa é uma das perguntas. Perguntas como esta podem ser consideradas, irmão, pano de fundo do livro que estudaremos neste trimestre, né? Então, o nosso objetivo aqui é compreender o que o livro diz a respeito deste assunto e as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, então, a resposta de Deus a Jó e seus amigos. É isso que nós vamos discorrer neste trimestre. Pois bem, essa lição aqui, como nós vemos, foi realmente comentada pelo pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, do Piauí. Olha aí, lá no Piauí. É do Piauí, né? Pois bem, então vemos que a introdução nos diz a respeito do seguinte: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no comentário, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido, né? Quando ocorrem as catástrofes, os problemas chegam, né? E muitas vezes até abdicamos da nossa fé devido a problemas. Pois bem, então esta palavra vem nos esclarecer exatamente isso. O autor de Jó, autor que escreveu um livro, né? As pessoas se preocupam muito com isso, os escritores da Bíblia. Nós vemos que Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras escreveram seus livros. Alguns livros da Bíblia foram completados posteriormente, muitas vezes a pessoa, um autor deu início, outro completou, mas o interessante é sabermos, irmãos, que ela é a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada, como nos diz lá, por exemplo, em Timóteo, como já deve ter lido, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, irmão, para ensinar, para redarguir, não é? Quer dizer, então trazer conhecimento às pessoas. A palavra de Deus, mas ela é o quê? Divinamente inspirada. É isso que tem que trazer uma luz para nós, não é? Não nos preocuparmos o autor, o estilo, embora aqui a lição venha falar sobre isso, né? Sobre estilos realmente da literatura bíblica. Pois bem, então damos continuidade aqui. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões postas por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias e Isaías e também Moisés. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo
né, histórico, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia o que? Forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Pois bem, então vemos aqui que o autor, na realidade, irmão, é desconhecido, que escreveu, né? Porque nós vemos que a palavra de Deus, inclusive teve aqui no Novo Testamento, por exemplo, falava-se muito que dos escribas. Quem eram os escribas, irmão? Eram pessoas que escreviam, né? E para isso eles buscaram conhecimento, estudaram escritas, então se tornaram escribas, justamente para fazer traduções, né, de livros sagrados, coisas que encontravam, e tinham então a necessidade de aprender outros idiomas, até mesmo que não era sua própria língua, né? Mas dialetos passados, que já não existiam até mais, já não existiam mais, e chegaram então a conclusões, encontraram vestígios a respeito, escritos a respeito, e traduziram. Pois bem, então desta forma, mas nós vemos que ela é totalmente inspirada por Deus. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, ela se completa totalmente. Você não vê o assunto diferir, ir para outro lado, totalmente discordante, não. Ela é completa, não é? 66 livros que se unem através de quê? Um só inspirador e autor. Para mim eu digo autor porque foi Deus. Ele inspirou essas pessoas e elas foram escritas em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas se completaram. Por aí se vê a veracidade da palavra de Deus, né? Apesar de tempos tão longínquos, tão distantes, mas elas se completam, né? Lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, fala a respeito disso, né? A respeito da palavra do Senhor, a respeito de Deus, porque é a palavra de Deus revelada, então é Deus se revelando para a humanidade. Pois bem, a poesia histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, como nos fala aqui na lição, né? Aqui em 2 Timóteo, em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, por exemplo, fala assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, assim diz o Senhor Jeová. E lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Veja que após o que ocorreu com ele, ao perder tudo, Jó ainda viveu 140 anos. Certo? Então quer dizer, então foi bastante tempo que ele viveu depois do infortúnio e que Deus o levantou de novo. Então vejamos, na lição nós vamos discorrer sobre isso. Pois bem, aqui a terra de Jó, irmãos. No início do seu texto, o livro de Jó destaca o quê? Que ele era da terra de Uz. Jó primeiro. Você, ao ler o livro de Jó, no capítulo 1, vai encontrar isso. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Está escrito isso lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 21 e capítulo 25, versículo 20. Não vou ler para os irmãos, porque os irmãos têm a sua Bíblia em casa e podem ler estes versículos. Pois bem, então veja que aqui é Uz e não Ur, né? Nós vemos que Abraão saiu da terra de Ur. Ur dos caldeus, né? Então veja que já no caso de Jó não, ele saiu de Uz, U-Z e não U-R, certo? Então está mostrando aqui a diferença. Então na época de Jó, a maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Aí a época que ele viveu, dentro do período em que ele viveu, os escritores não colocam dentro do período patriarcal, não é? Dentro, isso porque época de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Por exemplo, o sacerdócio, ele veio o sacerdócio ele não era uma instituição, ainda não havia sido instituído o sacerdócio, não é? Como instituição ainda não existia, mas Jó era o quê? Sacerdote de sua própria casa, em Jó 1,5. As filhas de Jó, por exemplo, eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Co-herdeiro não quer dizer herdar junto com outra pessoa. Então ela herdaria, teria seus bens junto com seus irmãos, coisa que para os judeus não era assim. Quem tinha direito à herança eram os filhos, homens, as mulheres não. Mas posteriormente, né, isso aí aconteceu por quê? Então é que posteriormente, mas se morressem os irmãos, ou então se não houvesse irmãos, a filha poderia herdar. E da falta dela, outros parentes, como os irmãos do pai dela, da pessoa. A pessoa, quem não tem filhos, não tivesse filhos nem filhas, então outros parentes herdariam. É assim que está escrito, por exemplo, vamos ver aqui, em Números, não é? Em Números, vamos ver aqui, por exemplo, o que nos diz a palavra do Senhor. Aqui em Números, número 27:8 diz assim: ele falará aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então podeis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos, aos irmãos do falecido. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do pai do falecido, ou seja, para os tios. Então quer dizer, então assim foi determinado, entendeu? Mas não é. Então isso demonstra até que Jó, ele não era hebreu, ele não fazia parte, não é? Então veja que, justamente por quê? Por ele não atender a esse fato. A filha tinha direito à herança juntamente com seus irmãos. Pois bem, então explicado este detalhe, a palavra hebraica aqui, Gezitá, traduzida como uma peça de dinheiro, veja bem, aqui por exemplo, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:22, falando a respeito de dinheiro. Então justamente por isso também eles atribuem que Jó viveu justamente neste período patriarcal, certo? Então Jó é de autoria desconhecida, mas a sua autenticidade ela é comprovada, não é? Bem como a realidade histórica que aconteceu. Então veja que da terra de Uz, no período patriarcal, certo? Então não é uma história de carochinha, não é um factoide, não é uma história inventada, como muitas pessoas dizem por aí, isso aí é uma invencionice, né? Que Jó não existiu, que isso aí é uma história contada simplesmente, mas não é mesmo. Fato real, ele existiu, certo? Então veja que o próprio Tiago falou dele lá no Novo Testamento, certo? Lá no Novo Testamento, além do que o próprio profeta Ezequiel o relacionou com Noé e Daniel, certo? Então porque era uma coisa verídica. Agora, a estrutura literária do livro de Jó. Então veja que o escritor aqui tinha um conhecimento a respeito de literaturas, de escritos. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado, não é? Porque nós vemos que Salomão escreveu, né? Tinha uma sabedoria enorme, escreveu cantares de Salomão, né? Escreveu provérbios, não é isso? Mas tudo o que, irmão? Inspirado, apesar da vivência dele, ele também cita experiências que ele teve, mas a inspiração vem de quem? De Deus. É inspiração divina para que se escrevesse esses livros. Lembre-se bem de ler lá em 2 Timóteo 3,16, e fala exatamente que toda a escritura ela é divinamente inspirada, glória a Deus, divinamente inspirada. Pois bem, isso não torna o livro de Jó menos inspirado que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário, o livro de Jó.
gênero literário diferente, precisa ser lido dessa forma. A escritura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, né? Nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos é uma prosa, relatos ali, né? Uma longa poesia no meio, nos capítulos subsequentes, e assim mais uma prosa no último capítulo. No último capítulo. Então veja aqui, aí está definido então, assim, né, o prólogo, Jó, capítulo 1, versículos 1 a 2, e o capítulo 3. E o epílogo, lá em Jó, capítulo 42, versículos 7 a 17. Né? Então, dizendo aqui para os irmãos, e o prólogo aqui, a prosa é um discurso direto, é um texto organizado em parágrafos. Isto é a prosa, certo? O prólogo aqui que a gente se refere é a primeira parte de um texto, e já o epílogo é o desfecho. Então, justamente por isso está também lá no final, né? Então, prosa, tá? A gente fez aqui que é uma prosa. Então, veja. Então, assim está distribuído este livro, irmão, a organização do livro, para que você possa ler e entender. Então, o texto intermediário é poesia. Pois bem, organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, ou seja, que ele falou sozinho, certo? Feito por Jó. 3 ciclos de diálogo. Aí ele conversando já com os seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar. E 4 outros discursos de um 4º amigo jovem, né? Então, Eliú, seguido pela revelação de Deus, aí o jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, isto aqui é o esqueleto do livro de Jó. Então, a abundância de figura de linguagem. Figura de linguagem, irmãos. O livro é rico em metáforas. Esse recurso aí utilizado por ele, pelo autor bíblico, é quando ele quer dar mais o quê? Expressividade e maior vivacidade ao que está escrito. Então, isso aí são metáforas, certo? Então, quer dizer, o autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, não é? Se você for ler lá, deixe-me ler esta parte aqui de Jó, para mostrar aos irmãos um exemplo apenas. Eu vou ler apenas esse exemplo, para que os irmãos vejam que aqui no livro de Jó, no capítulo 7 e versículo 6, capítulo 7 e versículo 6, um exemplo do que está escrito. Diz aqui: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Ele citou aqui para mostrar o quê? Que a nossa vida é muito breve, é rápida, passageira, mas usou uma comparação, assim como Cristo usou muitas comparações, ou seja, parábolas, para falar das pessoas. Parábolas são comparações, não são invencionices não, viu, meu? Porque Jesus Cristo pode ter vivido, sabido a respeito daqueles assuntos, que ele fazia comparações. Ele não inventava histórias, não é invencionice, certo? Eu não vou inventar uma história para fazer uma comparação com uma coisa da Bíblia, uma coisa real, entendeu? Então, eu inventando é ficção, não é real. Comparar uma coisa com outra, comparação, parábola, comparação. Pois bem, tem outros versículos aqui com o vento, lá em Jó 7,7, que fala assim: lembra-te que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Pois bem, então, como o vento é rápido, então a brevidade da nossa vida, irmão. A nossa vida não é longa, ela é breve. Então veja, sombra da noite, versículo 9, no 14,2, uma corrida, uma águia, uma flor, está lá em Jó 9, 25, 26. Então,
Eu vejo aqui em Jó 14:2 fala sobre sombra. Uma corrida, uma águia, uma flor, está lá em Jó 9:25, 26 e 14:2. No livro também não há recurso estilístico, há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então isso aqui, irmão, que é a abundância de figura de linguagem do livro. Agora vamos para o terceiro tópico, que é a natureza e mensagem do livro de Jó. Certo? Então vemos que, por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Ao ler o livro de Jó, não tem coisa com isso. E seus amigos o acusando, em que tu pecaste para sofrer essa coisa. Né? Então eles relacionavam isso a pecado, sofrimento a pecado. Então nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Por que, irmãos? Veja, a chuva ela vem para justos e injustos. Não é? Ela vem da mesma forma, o sol nasce também para todos. Não nasce só para quem é justo, em detrimento dos que são injustos, não. Nasce para todo mundo. E as oportunidades que nós temos na vida, irmão, também são iguais. Não pode perceber que as doenças, as enfermidades, elas não escolhem classe social. Se é rico, se é intermediário, se é pobre, não. Elas atingem a todos. Temos aí a pandemia que está existindo, aí da Covid, atingiu ricos, níveis de pessoas médias e classe mais baixa. A todos. Não escolheu cor, raça, credo. Não. Atingiu a todos. Então a enfermidade ela vem para todos também. Então, sofrimento não é só para justos e em detrimento dos outros, não. Agora, quanto a prosperar, porque prospera e o justo não. É outra pergunta que foi feita aqui. Por que sofre o justo, né? E por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Olha, irmão, não é o ímpio prosperar somente. O justo também pode prosperar. Desde que o quê? Nós busquemos conhecimento, né, para podermos ascender a cargos melhores na vida, no meio da sociedade em que vivemos. Nós temos exemplo de pessoas que não tinham nada. Eu mesmo conheço uma pessoa que era filho de uma lavadeira. Ele pegava papel ao máximo nos comércios, porque antes se vendia, era embrulhando as coisas, né? Então tinha aqueles papéis, aquelas resmas de papel que as pessoas embrulhavam. Ele usava aquilo para fazer caderno, mas ia para a escola assim mesmo. Se formou em direito e tornou-se um delegado de polícia. Olha aí, a condição dele era uma e depois se tornou outra. Por quê? Buscou conhecimento e ascendeu na classe social, certo? Então a oportunidade também é para todos, não é só para ímpio e em detrimento do justo, não, negativo. Então observe que nós observamos desta forma. Não pode dizer, é maior número ímpio. Claro, irmão, se você for observar, o maior número no mundo é de ímpios, não é? E graças a Deus, hoje em dia, as pessoas que se dizem cristãos abriram os olhos para colocar seus filhos para estudar. Hoje em dia, nós temos em nosso meio muitas pessoas formadas, são doutores, alcançam cargos elevados, como até mesmo juízes, não é? Prosperam na vida. Por quê?
é justo e está prosperando. Deus abençoa. Ele não abençoa o preguiçoso, que não quer nada com vida. Esses não são abençoados, mas a quem trabalha, sim. Então, não existe essa dificuldade. E se passamos em alguns momentos por alguma dificuldade, é para lembrarmos que existe Deus, que nós somos finitos e que Ele é infinito. Ele é para todos sempre. Agora, Ele nos dá essa prerrogativa de também sermos infinitos. Quando aceitamos a Cristo, nós obtemos o que, irmãos? A condição de ter a vida eterna. Este é o maior tesouro que o homem pode ter. Quantos ricaços da vida aí não dariam tudo pela imortalidade? Nós temos de graça. Oh, glória! Nós temos de graça. Através de quem? De Jesus Cristo. Dinheiro nenhum compra a imortalidade, irmão. Nenhuma fortuna do mundo, o homem mais rico do mundo, ele não compra a imortalidade para ele. E nós temos de graça. Basta crermos no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Diz a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que maravilha, meu irmão. É isso que nós temos que nos preocupar. É com a nossa salvação. Não é se ganhamos muito dinheiro, se desfilamos com o carro do ano, se temos os carros mais potentes, se temos a melhor roupa. Se nós conseguirmos adquirir, muito bem, glória a Deus por isso. Mas o principal, irmãos, é lutarmos pela nossa salvação. É isso que o homem tem que ser sábio, em buscar a salvação e permanecer nela. Permanecer firme para que possamos subir na vida de Cristo. Pois bem, então, ao longo dos anos, tantos teólogos continuam têm procurado o quê? Dar explicações a esse respeito, não é? Existe bondade desinteressada? Essa é uma pergunta, do tópico 2 aqui, do tópico 3, no segundo parágrafo aqui. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Barganhar. Senhor, me dá isso para eu te servir? Me dá isso para eu te dar aquilo? Então, bem, isso é uma barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, né? Com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. É isso que nós vamos ver depois da lição. E os irmãos lendo o livro de Jó vão ver como é que ele se manteve fiel a Deus, como é que ele se portou. Fidelidade. Olha aí, irmãos, fidelidade, né? Ele foi fiel até o fim. E aí os irmãos sabem o que aconteceu com ele. Prosperou e teve tudo em dobro, né? Então veja, os bens foram maiores, né? Quer dizer, então observe que foi apenas uma prova. E muitas vezes passamos por prova para testarmos a nossa fidelidade também com Deus. Será que nós somos fiéis ao Senhor? Muitas vezes trocamos o Senhor por um cargo. Existem pastores deixando de ser pastor para ser político, trocando Jesus pela corrupção. Não é diferente não, meu. Crentes da igreja, da nave da igreja, por besteira, deixam de servir ao Senhor. Por brigas, picuinhas, porque o irmão me olhou com cara feia, coisas menores. Aí se afasta da igreja, deixa Jesus. Cadê a fidelidade? Jó, como nós vimos aqui, a Bíblia mostra isso, é um homem de posse, rico, filhos, tudo bem na vida dele. Veio infortúnio, um teste que Satanás pediu a Deus, mas ele se manteve fiel. Glória! Fidelidade, irmão. Fidelidade. A Bíblia diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória! Irmão, nós não podemos imaginar o céu. O que é que existe no céu? A Bíblia nos diz o quê? Que
os nossos olhos jamais viram algo igual. Jamais podemos imaginar o que é o céu real, a realidade. E é isto que temos que buscar: ser salvos na pessoa de Jesus Cristo. Aí eu faço a pergunta: será que já foi feito? Está na Bíblia. E quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha aí, irmão, uma pergunta: como é que estaremos? Estaremos preparados? Ou se passarmos para a eternidade hoje, e eu pedir a nossa alma, será que estamos preparados para ressuscitar no dia da vida de Cristo? Estamos morrendo preparados para a ressurreição? Aí, é algo a se perguntar. Temos que fazer essa análise diariamente. Temos que estar pensando em Jesus. Eu não posso errar desta maneira, eu perco a minha salvação. É assim que a Bíblia nos mostra, nos revela. Então temos que nos manter fiéis, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Então Jó, a questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, viver a experiência e experienciar Deus. Mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Olha aí, irmão, ele passou por essa experiência, então ele teve uma transformação. Era fiel ao Senhor, seguiu os princípios, mas ainda não havia sido transformado. Olha aí que coisa maravilhosa. Transformação. De vez estamos na igreja e precisamos ser transformados. Precisamos buscar a transformação. O que nós temos que buscar é o poder de Deus para a nossa vida. Poder de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas mensagens vazias, de púlpitos, homens letrados, formados em teologia. E cadê o Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas? O Espírito Santo, a comunhão. Isso, irmão, nós só obtemos quando temos comunhão com Deus, quando vivemos em oração com o Senhor, falando com Ele. Eu já falei anteriormente, irmão, como podemos conhecer uma pessoa? Em outras lições nós vimos aí, como podemos conhecer a Deus se não conversamos com Ele, se não temos intimidade com Ele? Como é que podemos conhecê-lo dessa forma? Aí é que está, né? Então esse é o problema. Então o livro de Jó nos traz essas reflexões. Se nós queremos ser prósperos, queremos ter saúde, queremos viver realmente emanados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que orar. Temos que orar, não esquecer da oração. Eles mesmo dizem, essa casta, algumas castas de demônio, só são expelidas com oração e jejum. Embora nós saibamos que existe a pessoa que expulsa o demônio, sim, existe. Mas outras castas são mais difíceis de ser expulsas. Castas, né? Jesus falou lá, casta de demônio. Essa casta, entendeu? Porque certa vez eles não puderam expulsar o demônio, né? Os discípulos foram perguntar para Cristo: por que nós não podemos expulsar? Já que tu nos enviaste da outra vez, nós fizemos milagres em teu nome, mas agora nós falhamos. Porque faltava o quê? A oração na vida deles. A oração. Por enquanto estavam seguindo o mestre. Mas o Senhor disse que viriam dias em que eles realmente sentiriam a necessidade de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, de buscar a presença de Deus. Então veja que isso aconteceu, né? Depois que eles foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Aí então, irmão, tiveram coragem para enfrentar tudo. Até então, eles eram discípulos, mas estavam acovardados, eram covardes. Tanto é que Pedro negou a Cristo, nós sabemos a história, né? E muitas outras coisas aconteceram.
Por quê? Eles não eram revestidos de poder. Revestimento de poder. Revestir, tem que buscar o Senhor. Queremos ser revestidos de poder, temos que buscar o Senhor. Então, nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Mas para conhecermos ao Senhor, temos que ler Bíblia e ter comunhão com Ele através da oração. É Bíblia e oração. Não há outro jeito de mantermos essa comunhão com o Senhor. O que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? Que ele de fato foi uma pessoa real. Correlacionou com quem? Colocou ele ao lado de Noé e Daniel. Os exemplos narrados em Jó, que remontam ao período patriarcal. Jó era sacerdote, né, da sua própria casa. Então, isso era um costume lá antes de existir sacerdote propriamente dito. E as filhas de Jó eram coerdeiras, juntamente com seus irmãos, coisa que não era permitido entre os israelitas. Não eram coerdeiras com os irmãos. Então veja que isso demonstra o quê? São exemplos narrados em Jó que remontam ao período patriarcal. Como o texto de Jó está organizado literalmente? Está organizado como uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio do livro e mais uma prosa no último capítulo. É assim que está organizado literariamente. Desculpe, o livro de Jó. Porque o livro é rico em metáforas. Para dar o quê? O escritor quis dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? A questão do sofrimento do inocente é a principal questão levantada no livro de Jó. Mas esta compreensão nós só teremos após lermos toda a nossa lição, que é a respeito do livro de Jó, certo? Então que nós possamos estar atentos às aulas, que vem depois quem era Jó. Jó é a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, são as lições. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. A teologia de humildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Aí só devem falar a última defesa de Jó. Aí são onde? A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Quando Deus se revela ao homem e quando Deus restaura o justo. Então, irmão, são essas lições que nos darão uma compreensão maior a respeito do livro de Jó. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos continuar nesse trimestre aprendendo a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe. Amém.